A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por esse dia. Graças a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estarmos na casa do Senhor, para prestarmos a Ele todo o nosso culto, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 19. Êxodo capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Eu vou pedir aos irmãos que acompanhem nas vossas Bíblias de forma silenciosa. Na tradução que eu estou usando, diz-nos assim a palavra do Senhor. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Esta é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou ao monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Amados irmãos, quando nós falamos da libertação da escravatura egípcia operada por Deus na vida da nação de Israel, e o seu principiar em peregrinar no deserto em direção à Nova Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra que manava leite e mel. Nós estamos falando de uma forma alegórica, figurada, sobre algo que Deus tem feito no coração de homens e mulheres no decorrer da história do povo de Deus. Deus tem procurado operar a libertação do pecado na vida do homem. Tem procurado transformar o ser humano. Através do Espírito Santo, gerar nele a pessoa de Cristo, para que ele possa viver em novidade de vida na terra e caminhar em direção a Canaã celestial. Trata-se de uma figura. Os fatos que aconteceram com a nação de Israel, as ações e reações, tanto de Moisés
do povo, quanto de Deus, não foram encenações, foram fatos, aconteceram. E nós podemos pegar algumas coisas, pontuar alguns episódios, algumas situações dessa libertação da escravatura egípcia, operada por Deus, e desse início de caminhada em direção a Canaã celeste por parte dos judeus, e aplicar em nossas vidas, como povo que foi liberto do poder do pecado, que foi transformado pela lavagem regeneradora da palavra, e está andando nessa terra como peregrinos, aguardando a nação celestial, a qual também virá o Senhor Jesus Cristo. E eu quero pontuar com os irmãos algumas coisas aqui, nessa noite. Os fatos que eu vou narrar aconteceram quando Israel estava a exatos, eu acho que é muita ousadia falar exatos, mas mais ou menos 90 dias depois que Israel havia saído do Egito. 2 meses depois, como nós lemos no capítulo 19, no versículo, saiu do Egito, fez uma aliança com Deus. Deus havia feito uma promessa aos judeus, aqueles que foram tirados do Egito com mão forte, com as mãos poderosas de Deus, com maravilhas extraordinárias. Para resumir, Deus jogou no chão nada mais, nada menos do que a maior e mais poderosa nação dos tempos de Moisés. A economia do Egito foi destroçada pelo Deus de Israel. O panteão de deuses aos quais eles serviam foi humilhada pelo Deus de Israel. Deus obrigou a Faraó, a quem se intitulava e afirmava ser Deus, ser obrigado a libertar aquela nação que ele pensava que pertencia a ele, mas que na verdade pertencia a Deus. Deus operou coisas extraordinárias. E 2 meses depois Deus fala com aquele povo: vocês viram como eu agi? Como eu vos tirei, como se tivesse tirado vocês com asas de águia e trazidos até mim. Como foi o meu poder, como eu agi. Deus, quando fez milagres no Egito, e quando ele faz milagres nos dias de hoje, ele tem alguns propósitos. Muitos desses propósitos, ou alguns desses propósitos, são propósitos pedagógicos. Deus quer ensinar alguma coisa com seus feitos. Nada que Deus faz é sem propósito. Quando Deus opera aqueles sinais, ele estava mostrando, ensinando para o povo de Israel até então, na parte norte do Egito, na terra de Gósen. Ele estava querendo dizer o seguinte: está vendo? Eles têm muitos deuses, centenas. Eu sou um, mas eu posso mais do que todos eles juntos. Faraó exige adoração como se fora Deus. Se intitula Deus, mas eu o obriguei a libertar vocês, a ordenar que vocês saíssem, porque vocês pertencem a mim, assim como eu sou de vocês. Deus ensinou ao povo de Israel. Deus mostrou as suas credenciais ao povo de Israel. O Espírito de Deus está me fazendo voltar um pouquinho atrás. Vou voltar até onde Ele me permitir. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés falou assim: Senhor, quando eu chegar lá, porque ele estava no deserto, ele não estava no Egito na época. Quando eu chegar lá no Egito e falar com os filhos de Israel que o Senhor me enviou a eles, quem é que eu vou apresentar que me enviou a eles? Eu vou dizer que quem me enviou a eles. E Deus falou: você dirá o seguinte: eu sou
vos enviou a vós. Eu sou significa dizer o eterno. Charamantes nevas sébias. Aquele que era, que é e que sempre há de ser. Aquele em quem não há mudança e não há sombra de variação. Aquele cujos os anjos, os arcanjos e os querubins ininterruptamente no céu clamam e bradam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Diz para eles Moisés: eu sou, te enviou. Só que o povo não conhecia ainda Deus. E aquelas maravilhas feitas no Egito foram as credenciais. Desculpa aqui, que eu sou bem-humorado. É como se Deus dissesse aqui: muito prazer, eu sou. Cada milagre que Deus fez ou fazia, as 10 pragas lançadas no Egito, é como se Deus colocasse um cartão de apresentação e dissesse assim: muito prazer, eu sou. Você está entendendo? Quem aqui que já recebeu o milagre de Deus? Quem aqui que pode dizer: eu sou um milagre de Deus? Então você o conhece. Ele é. Ei, ele não foi. Ele não será. Ele é. Passarão os céus e a terra, mas nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é de eternidade a eternidade. Ele reina, ele é Senhor. E aquele povo, diante do que Deus propõe a eles: se vocês obedecerem os meus estatutos, a minha lei, se vocês acordarem comigo, se vocês fizerem essa aliança comigo, vocês vão ser um povo especial dentre todos os povos da terra. Vocês vão ser minha nação sacerdotal. E eu vou colocar vocês em uma terra a qual vocês não conhecem, mas é uma terra boa, uma terra produtiva, uma terra abençoada. Deus propõe isso. Moisés desce do monte, fala o que Deus propôs para o povo, e o povo responde, como nós lemos no capítulo 19: faremos tudo. Não é isso que está escrito aí? Versículo 7, no finalzinho do capítulo 19 de Êxodo: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Ou seja, eles deram as mãos a Deus. Eles acordaram com Deus. Fizeram a aliança com Deus. 2 meses depois de terem saído, essa aliança foi feita. Logo depois disso, Moisés sobe ao monte, ordenado por Deus. E lá no alto do monte, Deus começa a ditar os mandamentos para Moisés. Vira algumas páginas aí. Eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta, tá? Por favor. É para o teu bem. É para o teu bem. Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, versículo 18. Falei o tema da mensagem de hoje? Falei. Tema da mensagem de hoje: os bezerros de ouro dos nossos dias. Deus vai falar forte com a gente hoje. Como diria Marco Feliciano, pastor Marco Feliciano, aperta o cinto aí, porque a coisa vai ficar estreita. Mas é para nosso bem. Êxodo 31, 18 diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus.
Foi o próprio Deus quem escreveu os mandamentos nas pedras e entregou para Moisés. Deus talhou, Deus esculpiu nas pedras com o próprio dedo. Era a caligrafia do eu sou naquelas pedras. Ele recebeu Moisés aquelas pedras. Mas ao mesmo tempo que Deus está entregando a lei, escrita pelo dedo do próprio Deus nas pedras, está acontecendo algo no pé do monte. Já havia 40 dias que Moisés estava lá no alto do monte. E o povo lá embaixo esperando. Então é só você fazer as contas. 2 meses, segundo Êxodo 19, versículo 1, eles haviam saído do Egito. Moisés sobe ao monte, ficou 40 dias, 60 dias, com 40 dias, 100 dias. Havia 3 meses, não, preste atenção nisso, 3 meses e 10 dias que o povo tinha saído do Egito. Visto a operação extraordinária de Deus no Egito. A humilhação que Deus fez aquela nação passar, do seu comandante, do seu líder, até os seus deuses e a sua economia. E 1 mês e 10 dias depois daquele povo ter feito uma aliança com esse Deus, eles começaram a prevaricar contra Deus. Começaram a desagradar a Deus. No versículo 32, que é a sequência do versículo 18 do capítulo 31, o texto nos diz assim, acompanhe comigo. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer no monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse, na minha tradução diz assim, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Isso tudo está acontecendo lá embaixo. E lá no alto do monte, Deus tinha acabado de esculpir com seus dedos a lei em pedras e estava entregando a Moisés. Enquanto isso, lá embaixo, todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Versículo 3. Versículo 4. Ele, ou seja, Arão, recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. A tradução corrigida diz assim, e ele, ou seja, Arão, os tomou, ou seja, o ouro, das suas mãos, e formou o ouro com um buril. Não é isso que está escrito aí? E fez dele um bezerro de ouro de fundição. A maioria das vezes eu gosto de uma versão atualizada, de uma transformadora, de uma NVI, de uma King James, mas eu agora vou me quedar a tradução corrigida. Porque ela nos dá algumas informações aqui. O texto nos diz que, na versão transformadora, que Arão trabalhou, derreteu o ouro e trabalhou nele. Na versão corrigida, é mais clara. Ele tomou o ouro das mãos, formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de ouro de fundição. Deixa eu explicar o que aconteceu. Primeiro que a gente tem que entender aqui, o que é fundição? Fundição é você derreter um metal até que ele fique na forma líquida. E depois, quando ele seca, é chamado de um metal que foi fundido. Primeiro, o metal é derretido. Quando ele seca e volta à forma sólida de novo, fala-se que é um metal fundido. Ok? Só que antes de se fazer o metal resfriar, vamos dizer assim,
Arão, para poder dar forma no bezerro de ouro, porque disse que foi feita uma forma de um bezerro de ouro, da forma de fundição. O que foi que Arão fez? Então veja que deu trabalho. Estou tentando explicar aqui para a gente poder entender o que Deus quer falar no texto. Arão pegou o primeiro ouro, a primeira parte que foi derretida, e fez uma forma de ouro. Fez uma placa de ouro, para ficar mais fácil, uma placa de ouro. Dessa placa de ouro ele pegou o buril, que é um instrumento de metal, usado por artesãos, por gente que tem muita habilidade em talhar madeira, pedra ou metal. Ele, usando esse buril, ele foi dando a forma, nessa placa de ouro, a forma de um bezerro. Então veja que isso demorou, porque primeiro o ouro foi derretido, porque vieram anéis, pulseiras, enfim, argolas, muito ouro, tudo foi derretido. Quando seca, ele dá forma naquela placa de ouro, faz uma forma na forma de um bezerro. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Ele fez uma forma no formato de um bezerro. Depois ele pega mais ouro derretido, joga em cima daquela forma inicial. E quando ele tira, está na forma de um bezerro de ouro. Como eu gosto muito de desenhar, que eu fico preocupado de vocês não entenderem. Quem aqui que já viu ovinho de chocolate da Páscoa? Quem já viu? Ninguém viu, né? Uhum. Você já viu ovinho de chocolate da Páscoa no formato de coelhinho? Quem já viu? Para ficar daquela forma, primeiro faz uma forma. Pega o chocolate derretido, joga ali. Quando ele seca, está na forma da forma, que no caso era o formato de um coelho. Entenderam? Quem entendeu diz amém. Foi isso que Arão fez. Ele fez uma obra de artesão com ouro. Ele fez um bezerro de ouro. Ele usou o buril para lapidar aquele bezerro. Enquanto Deus está usando o dedo dele lá no alto do monte com Moisés para talhar nas pedras a sua lei, para que Moisés depois as ensinasse, para que aquelas palavras ficassem no coração do povo de Israel, Arão está trabalhando com o buril, numa placa de ouro, para dar uma forma de bezerro, para depois aquele bezerro, uma vez feito um bezerro de fundição, uma estátua de ouro, fosse adorada pelo povo de Deus. Havia todo um estratagema de Satanás ali. Quem foi que tirou o povo de Israel do Egito? Foi o eu sou, repita comigo, foi o eu sou. Mas o que Satanás está fazendo? Enquanto Deus está preparando a lei, para que eles vivessem segundo a lei, para que a lei fosse ensinada a eles, para que aquela lei ficasse na sua mente, ficasse no seu coração, nas suas atitudes, ficassem cravadas na tábua do seu coração, Satanás está lá embaixo com as suas artimanhas, usando um homem, porque o diabo sempre vai usar um homem. O diabo sempre vai usar alguém, porque ele é um imitador de Deus. Assim como Deus usa o ser humano, o diabo vai usar alguém também para tirar alguém da presença de Deus. Eu falei hoje pela manhã com os irmãos ali na classe dos homens, que nós não devemos prestar atenção em tudo que se fala, dependendo da pessoa que fala. Porque é uma pessoa íntegra, é uma pessoa de bom caráter, é uma pessoa culta, mas se ela não anda com Deus, se ela não tem uma vida com Deus, se ela não teme a Deus, eu não tenho que acreditar em tudo que ela me fala, porque ela pode estar sendo um instrumento do adversário, para incutir na minha mente alguma coisa que vai me afastar de Deus. Interessante, que lá no pé do monte,
não era um ímpio que estava sendo usado. Era, em tese, um homem de Deus, Arão, que seria o sacerdote, ou o sumo sacerdote da nação. Devido à pressão que o povo, que a turba fazia, ele não suportou a pressão e ele fundiu. Ele trabalhou de forma esmera. Ele investiu tempo para fazer um bezerro de ouro. E quando aquele bezerro de ouro fosse visto pelo povo de Israel, o povo de Israel ia se esquecer do eu sou. Porque o eu sou era muito diferente dos deuses do Egito. Aquele bezerro lembrava os deuses do Egito. Era um bezerro, filhote do boi. O deus principal do Egito era Apis, um boi, a estátua de um boi, com chifres. O bezerro era o filhote, mas ele representava, na mente dos judeus, o Egito. Se nós voltássemos no texto um pouquinho, nós íamos ver aqui o povo falando com Abraão, como eu li. Abraão, toma uma providência, Arão, toma uma providência. Faz para nós deuses que nos tiraram do Egito, para que nós possamos segui-lo. Arão fez da forma que o povo queria. Sabe por que que o povo pediu para que Arão fizesse deuses? Os egípcios eram idólatras. Não serviam a um único Deus, mas a vários ídolos. O que significa dizer que Israel tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de Israel. Nós estamos vivendo em dias em que o povo de Deus tem nome de povo de Deus. Só que o mundo está no coração do povo de Deus. O que está acontecendo aqui é uma coisa trágica, catastrófica espiritualmente falando. É uma coisa horrenda. O povo está trocando eu sou pelo panteão de deuses egípcios. Porque o panteão de deuses egípcios eram palpáveis, eram visíveis. Você podia ver com os olhos. Mas o Deus de Moisés, o eu sou, esse Deus é espírito. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores do eu sou só o adorarão em espírito e em verdade. Ele é invisível, ele é imortal, ele é eterno. Aquele povo ainda não conhecia Deus. Por isso que eles pedem, nos façam deuses. E está no plural, nos façam deuses. E aquela imagem daquele bezerro, quando ficou pronto, aquilo fixou na mente do povo de Israel. Porque Arão mesmo, pressionado pelo povo, ele não suportou a pressão, ele falou, amanhã vocês vão fazer festa ao Senhor. Senhor nada, era aquele bezerro. Fazer festa ao Senhor. Esses aí são os deuses que tiraram vocês do Egito. O próprio Arão. Misericórdia mesmo. E na mente deles, aquele era o verdadeiro Deus. Ou seja, veja a artimanha de Satanás. Ele foi, enquanto a lei não vinha, ele usou de astúcia, ou seja, inteligência para fazer o mal. E ele é mestre disso. E ele preparou, forjou uma imagem que ficasse no coração do povo antes que a palavra de Deus chegasse. No alto do monte, Deus está escrevendo nas tábuas de pedra a lei, que depois ficariam cravadas na tábua de carne do povo de Israel. Esse era o propósito de Deus. Mas aí Satanás foi rápido e tirou a primazia de Deus. E tirou a prioridade de Deus no coração daquele povo. A Bíblia diz, no versículo 6, na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e oferta de paz ao Deus bezerro.
Depois todos comeram e beberam. Nessa tradução diz assim: e se entregaram à farra. Como é que está na sua Bíblia? Versículo 6. Finalzinho. Depois todos comeram, beberam e... traduções diferentes. Levantaram-se a folgar, ou seja, foram se alegrar. Tem uma outra tradução que diz: e foram festejar. Agora, eu vou ficar com a tradução da Débora. Não é da Débora, né? Porque ela citou o versículo. Quem dera que ela fosse uma tradutora de Bíblia. Que bênção, gente, ó. Maravilha. Mas a tradução que a Débora falou diz que eles foram se divertir. Irmão, preste atenção nisso. Satanás é mestre em enganar. O propósito dessa palavra aqui nessa noite é simples no que tange a Deus. Existem pessoas entre nós que estão usando máscaras. Não é essa máscara de pano por causa do Covid. São máscaras que o diabo colocou na sua face. Cegou você. Você está se afastando gradativamente de Deus. Você se decidiu se afastar de Deus. O que aconteceu com Israel naqueles dias, naquele episódio do bezerro de ouro, é que Deus foi destronado do coração do povo de Deus. E outra coisa entrou no lugar: o bezerro de ouro. A idolatria entrou no coração de novo do povo. Nós estamos vivendo em dias, a igreja do Senhor, que nós não somos idólatras, não para ídolos. Eu não consigo imaginar um crente dos nossos dias se dobrar diante de uma imagem. Não consigo nem imaginar. Eu não consigo imaginar um crente se dobrar diante de um bezerro, ou seja lá de qualquer coisa que se fale que é um Deus e que deva ser adorado. Não consigo imaginar. Porque nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que é espírito. E um dia Ele vai nos transformar, vai transformar os nossos corpos em um corpo semelhante ao dele. E nós veremos a sua face assim como Ele é. Com um corpo imortal, transformado, glorificado. É o que Ele fará conosco. Então eu não consigo imaginar um crente fazendo isso. Mas eu vou usar aqui a tradução da Débora. Eles começaram a adorar o bezerro e foram se divertir. Irmãos, os bezerros de ouro dos nossos dias. Veja que para que aquele bezerro de ouro se materializasse para o povo, foi necessário investimento. O povo abriu mão de ouro, mas também houve a questão do investimento de tempo. Arão perdeu, que perdeu mesmo. Perdeu foi tempo, dando forma para aquele bezerro. Não foi um trabalho de 5 minutos. Primeiro que, como eu já expliquei, o ouro tinha que ser derretido. Esperar esfriar, para depois começar a talhar. E fazer a forma no bezerro, naquela forma. Para depois colocar um outro ouro por cima, para poder pegar a forma do bezerro. E se transformar num bezerro fundido, como diz a versão corrigida. Demorou. Demorou muito. O que é que nós temos feito com Deus que nos tirou das garras do pecado? Nós temos trocado Deus por outra coisa. Não são ídolos, não são imagens, deuses falsos, de escultura, de madeira, de pedra, de prata, ou seja lá qual for o material. Mas existem algumas coisas que estão tomando o nosso coração. Deus está sendo destronado para que outra coisa tenha prioridade na minha vida.
E nós precisamos estar apercebidos a isso. Porque Deus, quando viu lá do monte, enquanto com uma mão ele entregava as pedras da lei para Moisés, com a outra ele dizia: desce lá, Moisés, o teu povo que você tirou da terra do Egito pecou contra mim, se corrompeu tão depressa. Irmão, nós estamos aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, em tese nos deliciando na lei do Senhor, ouvindo uma palavra digna de toda a aceitação. Mas daqui a pouco o culto vai terminar, e quando nós sairmos por aquela porta, quem vai estar dominando o teu coração? Qual é a imagem que está aí? Quem dirige a sua vida? Quem te influencia? Quem é que domina a sua mente? Quem é que domina os seus sentimentos? Quem é que tem influenciado as suas escolhas e as suas decisões? É Deus? Os bezerros de ouro dos nossos dias estão destronando Deus do coração do povo que leva o seu nome. Nós precisamos nos aperceber dos perigos que estão aí, à espreita. Porque Deus quer colocar a sua palavra. A expressão que a Bíblia usa é: na tábua do nosso coração de carne. É isso que Deus quer fazer. Quando Deus estava talhando com seu dedo as leis dele nas pedras que entregou a Moisés, ele estava pensando nisso. Eu estou escrevendo agora nessas pedras, nessas folhas de pedra, com o meu dedo. Mas quando o meu servo descer e começar a pregoar essa lei, essa palavra vai ser talhada pelo meu espírito no coração daqueles que crerem. A palavra de Deus precisa habitar abundantemente em nossas vidas, a ponto de nós podermos exclamar como exclamou Davi: ó, quanto amo a tua lei. Mas Satanás foi esperto, Miriam, malignamente esperto. E o Espírito de Deus está fazendo cair no teu coração aí agora. Porque Ele é Deus. Eu não sei de nada, irmão. Estava lá sentadinho lá em casa. Teve um momento que minha esposa entrou lá no escritório. Aliás, eu saí, né? Muito tempo lá com o Senhor. Precisei sair rapidinho. Quando ela me viu, rosto tenso, falei: daqui a pouco acalma. Estava lá recebendo uma palavra. Mas eu não sei para quem é essa palavra. Eu não sei qual é o ídolo que está aí no seu coração, que está destronando o Deus da sua vida. Eu não sei em quem que você está investindo as suas argolas de ouro. Era a moeda da época. Era ouro, eram bens materiais. Você está investindo o seu dinheiro em quê? Quer ver uma coisa preciosíssima, irmão, para nós, que nós estamos jogando fora? Nosso tempo. Acabei de dizer, Arão perdeu muito tempo talhando naquela pedra de ouro, naquela placa de ouro, para fazer o formato do bezerro. Era uma obra de arte, de um artífice, de um artesão, de um profissional. Aquilo demandava tempo. Para quê, irmão? Para ser enganado. Para ser enganado porque era um Deus falso. Nós estamos investindo muitas vezes o nosso dinheiro naquilo que não é do reino de Deus. Nós estamos investindo o nosso dinheiro em coisas que não vão nos edificar espiritualmente, muito pelo contrário, vão nos distanciar de Deus.
Nós estamos nos divertindo com a internet. Estamos nos divertindo com as TVs a cabo. Estamos nos divertindo com a Netflix. Estamos nos divertindo de tanta coisa que tem tirado o nosso dinheiro e o nosso tempo. E mais do que isso, tem nos tirado Deus. Aí o pastor vem no domingo de manhã, diante do celular, no Facebook, no YouTube, e convoca: vem para a igreja, crente. E o crente está lá, moribundo, sem força. Igreja, pastor, com esse Covid rodando aí, é ruim. Vou ficar em casa. A ordem é isolamento social. Vou ficar aqui, vou ligar minha TV e vou me distrair. Ó, o povo no outro dia comeu, bebeu e foi se distrair. A distração tem sido um ídolo pernicioso na vida de muitos crentes. Tempo para ler a Bíblia? Não tem. Tempo para estudar a revista da escola dominical? Não tem. Acordar às 7 horas da manhã para estar orando na igreja, na consagração? Tem tempo para isso não. Dormir tarde ontem, eu estou numa maratona, já ouviu isso? Numa maratona de uma série aí fantástica que lançaram. Tenho tempo, não, fui dormir 4:30 da manhã. Vocês estão rindo? São os bezerros de ouro dos nossos dias. Isso está falando mais alto, mas muito mais alto do que Deus no nosso coração. O povo está pecando. Está suscitando a ira de Deus. Deixa eu te dizer. Deus não está feliz com a maioria de nós. Deus está indignado com o nosso comportamento. Nós estamos trocando o Deus verdadeiro por deuses falsos. Idolatria não é só imagem de escultura, meu querido, minha querida. Idolatria é qualquer coisa ou qualquer pessoa que tire o número 1, que só pode ser dado a Deus na nossa vida. Quem é o número 1 da sua vida hoje? Quem é que diz a hora que você vai levantar, a hora que você vai dormir, a hora que você vai sair, a hora que você vai voltar? Quem é que decide sobre a sua vida hoje? Você está vivendo em função de quem? Ou de quê? Alguém já disse com muita propriedade que aquele que dominar a mente humana será senhor da sua vida. Jesus é senhor da sua vida? Você vive para Deus? Você vive para o Senhor? Ou você está investindo as suas argolas de ouro em alguma coisa perecível, enganosa e maligna? Ou você está investindo o seu tempo, eu vou usar a expressão certa, perdendo o seu tempo? Quantos crentes vivendo de passado, irmão? Não, porque quando eu me converti, ô glória! Não perdi uma escola dominical. Subia no monte, descia no monte. Oração. Estava tudo quando era oração. No dia que não tinha culto na igreja, eu ia no culto em uma outra igreja. E foi assim por quanto tempo? Ah, irmão, foi assim por 5 anos, por 8 anos. E agora, irmão? E agora o crente não consegue vir para a sua igreja. Quando vem domingo, achando que vai receber uma palavrinha assim, bem light. Aí vem de frente com um mocotó desse. Porque Deus te ama. Não é porque Deus está irado, está contrariado com a nossa atitude para com Ele, que Ele deixou de nos amar, não. A Bíblia diz que Moisés desceu do monte, que Deus falou, desce do monte. O teu povo, porque não é meu povo não, meu filho. O meu povo não adora Deus falso. O meu povo não me troca por outra coisa. O meu povo tem lá no seu coração só uma pessoa, eu.
E eles não me substituem. Então foi o teu povo. Então você desce lá e resolve isso. Moisés desce. Quando vê o povo, naquele furdunço, naquela farra, quebra as tábuas da lei no pé do monte. De tão indignado que ele ficou. As tábuas que o próprio Deus escreveu com seu dedo. Moisés pega aquele bezerro de ouro, derrete ele outra vez, taca no fogo, dilui, mistura com água e dá para o povo. Bebe aí. Bebe aí. Moisés irado, indignado. Ele chega perto de Arão. Arão, o que foi que você fez, Arão? O que foi que esse povo fez para que você chegasse a esse ponto? Aí ele mente para Moisés. Ele falou que ele jogou o ouro lá e saiu um bezerro. Não é isso que explica o versículo 2. Ele trabalhou com esmero para fazer o bezerro. E aí é um problema nosso, irmão, quando nós somos confrontados com a verdade. Vai embora não, estou terminando já. Nós não admitimos os nossos erros. Nós não assumimos as nossas culpas. Nós não reconhecemos as nossas vergonhas diante de Deus. Arão mentiu para Moisés. Não, saiu, eu joguei lá e saiu. Saiu nada, mentiroso. Assume. Irmão, Deus não nos disciplina, Ele não nos confronta para nos destruir, para nos matar, para nos pôr a perder. Ele nos confronta para nos fazer cair em nós mesmos de novo. Como o filho pródigo. O filho pródigo caiu em si, diz a Bíblia. Ou seja, voltou ao siso, voltou ao juízo. Ele começou agora a pensar de forma clara: eu voltarei para a casa do meu pai. E eu vou dizer para ele: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me toma como um dos seus servos, dos seus empregados. E você vai ver como que Deus vai te tratar. Deus está pronto para restaurar aqueles que estão com o seu altar quebrado, aqueles que estão com a sua vida com Deus destroçada, aqueles que perderam prazer na casa de Deus, prazer na lei de Deus, prazer na adoração. Deus está pronto para restaurar quando houver corações penitentes, corações prontos a se arrependerem, corações prontos a se renderem outra vez a Ele. Aquele povo foi morto aquele dia. 3.000 pessoas. A espada da disciplina. Mas pastor, o senhor falou que quando confronta, o confronto é uma coisa. Só que Deus usa disciplinas de várias formas. Existem pessoas que são disciplinadas, se corrigem, são reeducadas pelo Senhor e voltam à comunhão com Deus. Tem outras pessoas que Deus tira a vida. Ei, você está me ouvindo? Pastor, pelo amor de Deus, eu vim aqui para receber uma palavra de bênção, mas a palavra é de bênção. Tem algumas pessoas aqui que estão indo por um caminho sem volta. Está andando por um caminho sem volta, sem retorno. Você está só se aprofundando na lama, se aprofundando no pecado, cada vez se afastando mais de Deus. Vai haver um tempo que Deus vai perder a paciência com você. E pode ser que Deus tire a sua vida. Porque Ele te deu, Ele atira quando Ele quiser. Nessa noite, o Espírito de Deus nos chamou aqui. Coloque-se de pé, igreja, em nome de Jesus. Nessa noite, o Espírito de Deus nos trouxe aqui para nós fazermos um exame aí no nosso coração. Eu queria pedir para você faz se você quiser. Se você não quiser fazer, eu estou só fazendo aqui o que Deus me manda fazer. Mensagem não é boa? Não, não é agradável. Isso é mensagem domingo, pastor? É a mensagem que Deus mandou pregar.
Mas você faça só se você quiser. Coloca a mãozinha no seu coração, só se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Fique tranquilo, não vou ficar zangado com você. Continue sendo seu amigo, sua amiga, te amando do mesmo jeito. Mas se você quiser, coloca a mão no teu coração. Se você puder, feche os seus olhinhos. Agora não, segura o louvor aí. Agora não. Mas nesse momento, com seus olhos fechados, faça uma análise aí na sua vida. Pense um pouquinho. Reflita. Pergunte para o seu coração: onde está Deus? O teu coração. É uma pergunta para você fazer para você mesmo, para você mesma. Aonde está Deus? Onde foi que nós deixamos Deus? Irmão, preste atenção, Deus não pode ser bagagem na nossa condução para o céu. Ele tem que ser o motorista do veículo. Você tomou o volante. Você virou senhor da sua vida. Deus foi destronado. Mas nessa noite, é a hora de você dar o pisca com acostamento, parar o carro e dizer para Deus: Senhor, toma o volante da minha vida. Seja senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor seja senhor da minha vida antes que o pior aconteça comigo. Nessa noite, renove a tua aliança com Deus. Nessa noite, abrace o Espírito Santo. Ei, abrace a Ele aí. Ele está mais perto de você do que você imagina. O que está precisando, irmão, é que você se quede ao Espírito Santo. Se renda a Ele. Se arrependa. Reconheça. Não faz como Arão, não. Reconheça. Reconheça. Mas pastor, o que tem de mais se divertir? É a artimanha do inimigo, irmão. Ele está te afastando de Deus. Cuidado, ele está roubando seu tempo da igreja, está tirando os seus recursos que você poderia estar investindo no reino de Deus, porque isso também faz parte da adoração, e nós estamos investindo em outras coisas que estão nos tirando de Deus, ou tirando Deus de nós. Cadê o Espírito Santo? Chame de novo o Espírito Santo para você. Para você que não é do povo de Deus, a palavra também é para a sua vida. Você precisa dar o volante do carro da sua vida para Jesus. Nessa noite você precisa dizer: Senhor Jesus, eu não quero sofrer mais. Eu tenho dado tanta cabeçada porque eu tenho resistido à tua voz. Mas a partir de hoje, eu quero que o Senhor seja Senhor. Onde está uma alma que quer se render a Jesus nessa noite? Levanta a sua mão assim para mim ver. Uma alma que quer entregar a sua vida a Jesus, para que você receba das copiosas bênçãos do eterno na sua vida, para ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho.